Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. E aí, galerinha, tudo bem? Eu tô aqui hoje novamente para ler mais alguns textos ganhadores do Baú de Memórias. Esse é o texto da Júlia Antunes Pereira, da escola Mário Braga Ramos. E ela é do quarto ano. Meu avô Valdervino. Quero contar um pouquinho sobre o meu avô. Eu chamo ele de Vovardo. Escolhi falar sobre ele porque considero ele uma pessoa muito especial. Nós brincamos muito e nos divertimos. Meu avô me chama de princesa do vovô e flor de maracujá. Ai, ele me ensinou a jogar trilha. Além disso, jogamos dominó. E eu tentei jogar Uno com ele, mas não deu muito certo, porque ele esquecia as regrinhas. Sempre me traz um docinho. Saímos para tomar sorvete juntos. Meus pais, ele e eu, sempre vamos pescar. E é muito legal. Fazemos churrasco, descansamos e, é claro, pescamos vários peixinhos com o Vovardo. Eu o amo. Por isso, eu escolhi falar um pouco sobre ele e sobre o que ele representa para mim.
Que avô maravilhoso, Júlia! Incrível, seu vovardo! Esse é o texto do Carlos Eduardo Eusébio de França, da Escola Municipal Professora Zaira Catapreta Melo. E ele é aluno do 5º ano. As lembranças dos meus avós. As lembranças que tenho são poucas, pois meus 3 avós já viraram estrelinhas lá do céu. Lembro de sair da escola e ir tomar chá na casa dos meus avós Lauro e Laura. Nas férias, eu sempre ia viajar para a casa do vovô Chico. Lembro quando ele ficava contando as horas para assistir o Chaves, pois era o seu programa favorito. Tenho minha avó Evanir, mas vejo muito pouco porque ela mora em outra cidade. Essas lembranças eu guardo com muito carinho, pois fizeram parte da minha vida. Isso mesmo, Carlos Eduardo. A gente tem que guardar as nossas lembranças das pessoas que amamos com muito carinho. Esse é o texto do Nicolas Passos, da Escola Municipal Protásio Schaefer. E ele estuda no 4º ano. Meus avós. Eu sou um menino muito feliz na companhia dos meus avós. Sempre que posso, vou visitá-los. Gostaria de começar falando dos meus avós maternos. Minha avó Terezinha é a que sempre está mais perto. A que às vezes briga e brinca, mas sempre é muito carinhosa. Meu avô Valdir é caminhoneiro, vive viajando, mas quando ele chega é só alegria. Meu avô paterno, o vô Neno, também é muito legal. Mora em outra cidade, mas sempre que pode vem nos visitar. Embora eu não tenha conhecido a minha avó paterna, porque ela virou um anjo quando eu ainda era um bebê, mas eu acredito que ela é uma estrela no céu que sempre olha para mim. É muito legal ter avós, por isso eu agradeço a Deus pela minha família. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma semana de aulas? Eu, professor Júnior, estou aqui mais uma semana para trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa, né? Vocês têm estudado durante as semanas que passaram diferentes conceitos, normas, regras da língua portuguesa e hoje nós vamos continuar esse trabalho, conhecendo um pouco mais da língua que nós falamos e utilizamos no dia a dia. O que é que nós vamos precisar para a aula de hoje? Eu gostaria que vocês já fossem separando os materiais, porque o 4º ano e o 5º vão precisar de caderno, lápis, borracha e para a aula de hoje eu gostaria de pedir para os alunos do 4º ano que separassem o livro didático de língua portuguesa. Aquele livro Vem Voar que tem o pássaro na frente, tá? Então separem o livro que hoje o 4º ano vai utilizar e resolver as atividades no livro, enquanto que o 5º ano acompanha as atividades que serão projetadas na TV. Tudo bem? Vamos lá então, todo mundo procurando o seu livro de português. Quem já encontrou o livro, vai organizando o caderno com o cabeçalho. A data de hoje, 31 de agosto de 2020, o nome completo, aula de língua portuguesa. Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Nas atividades que nós vamos realizar hoje, nós vamos atingir 3 objetivos, né? Buscar atingir 3 objetivos. O primeiro deles é
respeitar as variantes linguísticas utilizadas por diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. Então nós vamos relembrar lá da aula que nós trabalhamos com as músicas, que o professor trouxe aquela canção do Couro de Boi, que tinha uma linguagem diferente. Hoje nós vamos ver outras maneiras, outras variações da língua que nós falamos, né? Além de conhecer, nós vamos também respeitar essas variantes linguísticas. Também vamos identificar a função social dos textos, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. E também o nosso terceiro objetivo, observar e reproduzir em textos de diferentes gêneros a formatação própria desses textos. Ou seja, cada tipo, cada gênero textual tem uma maneira de ser escrita, né? Uma formatação. Então vamos lá. Antes de nós começarmos as nossas atividades, o professor vai fazer uma retomada com vocês. A língua portuguesa é a língua oficial do nosso país. Aqui no Brasil, a língua oficial é o português. Por que a língua se chama língua portuguesa e não língua brasileira, se nós estamos no Brasil, né? A língua do Brasil é o português porque, historicamente, nós somos colonizados, né, pelos europeus portugueses. Então, o português chegou ao Brasil quando os índios já estavam aqui, lá na história, que vocês devem lembrar, e trouxe consigo, né, uma das heranças que ele trouxe para o nosso país é a língua portuguesa. Além do nosso país, outros países também foram colonizados pelos portugueses e também herdaram a língua portuguesa como sua língua oficial. É o caso dos três principais, né? Como aqui o professor trouxe a bandeirinha de Moçambique, que é um país que fica lá na África, de Angola, que é um país que também fica na África, e de Cabo Verde, que é um país que fica ali no Oceano Atlântico, né? Uma ilha, uma pequena ilha que fica no Oceano Atlântico. Então nós temos aqui, gente, alguns exemplos de países que falam a mesma língua. Mas será que a língua portuguesa falada lá em Portugal, falada no Brasil e falada nesses três países da África, será que ela é exatamente igual entre si ou será que existem variações, né? Olhem no mapa. Aqui nesse mapa do mundo, o professor trouxe alguns lugares onde a língua portuguesa é a língua oficial. Então, o que nós vamos fazer? Observar que geograficamente esses países estão bem distribuídos pelo mundo. Veja, nós temos países aqui na Europa, nós temos países na África, nós temos o Brasil aqui na América, que é o único que fala português, nós temos até aqui na Ásia, né? Ali na Ásia e Oceania, na divisa desses dois continentes, nós temos um país que fala a língua portuguesa. Então, reparem, será que a língua é exatamente igual em todos estes países? Nós vamos perceber que não, que existem variações da língua. Vejam só, a língua portuguesa, assim como qualquer outra, não é fixa. Ela se transforma no decorrer da sua história, da sua localização social e cultural. Ou seja, a língua portuguesa que os portugueses trouxeram lá na época do descobrimento, ela foi se transformando, porque nós estamos falando de 500 e poucos anos. Então, há 500 anos atrás, a língua era uma, ela foi sofrendo transformações. Então, ela sofreu algumas transformações aqui na América, no Brasil, ela sofreu algumas transformações dentro do próprio Portugal, ela sofreu algumas transformações lá na África. Então, a língua, ela é dinâmica, a maneira com que se fala é diferente, mesmo a língua sendo a mesma. Vejam aqui alguns exemplos que o professor trouxe. Algumas palavras, como elas são faladas no Brasil, e as mesmas palavras que têm o mesmo significado, mas que são faladas de maneiras diferentes em Portugal, apesar da língua dos dois países ser a língua portuguesa. Olha só. No Brasil, nós conhecemos o açougue. Você sabe o que é o açougue, né? É aquela casa de carnes onde o pai vai lá comprar, a mãe vai comprar a carne para fazer no almoço, né? Enfim, em Portugal, mesmo falando português, não se fala açougue. Lá, o açougue se chama talho.
Isso também acontece, por exemplo, com a apostila. Vocês já viram uma apostila? Que é aquele caderno de atividades, com várias atividades que nós temos. Em Portugal, ela se chama sebenta. No Brasil, nós chamamos de meias, né? Aquela roupa que a gente utiliza para cobrir os pés do frio. Em Portugal, se chama peugas. No Brasil, nós temos a xícara comum que nós tomamos o café, que nós tomamos o chá. Em Portugal, se fala chávena, ou seja, a língua é a mesma. O português é falado em Portugal, é falado no Brasil, mas há variações da língua, ou seja, nem tudo é exatamente igual, né? Então nós vemos que dentro de uma língua, que no caso a língua que nós estudamos, que é a língua portuguesa, nós temos essas variações. Dentro do nosso país mesmo, dentro do Brasil, também existem variações linguísticas. Por exemplo, essa raiz que o professor trouxe aqui, muito conhecida na nossa região, nós conhecemos como mandioca, certo? A mandioca, que é essa raiz que o professor trouxe, dentro do Brasil, ela recebe outros nomes, dependendo do lugar aonde nós estamos falando. Por exemplo, no Brasil, a mandioca também é conhecida como macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, maniva ou até mesmo como pão de pobre. Ou seja, dentro do mesmo país, nós temos várias maneiras de chamar a mesma coisa. Ou seja, há variações da língua. As variações que nós estávamos falando até agora eram variações regionais, né? Coisas que mudam de um lugar para o outro. Mas, historicamente, as palavras também sofrem alteração. Olha esse exemplo aqui que o professor trouxe de uma variação histórica, uma palavra que foi se transformando no decorrer do tempo. Quando nós falamos a palavra você, que é muito conhecida por nós vamos estudar que ela, na verdade, ela surgiu como um termo chamado vossa mercê, lá no português dos nossos colonizadores, né, de 1500, por exemplo. O vossa mercê foi sendo abreviado, né, passou a se chamar vós-mecê, depois disso vassum-cê, van-cê, você, né? Você ou se, né? A gente não costuma falar assim, você não vai vir hoje brincar comigo? Não fala pro coleguinha, né? Não liga lá e diz assim, mãe, você vai passar no mercado? Você vai passar no mercado? A gente está usando uma variação da palavra, né? Uma variação da palavra você, né? Por quê? Porque quando nós estamos com a mãe no telefone, nós estamos numa conversa informal, nós não precisamos utilizar as palavras exatamente conforme a regra gramatical nos exige. Então, o correto, né, o ideal seria nós falarmos, mãe, você não irá passar no mercado? Mas a gente informalmente acaba falando, né? Mãe, você não vai passar no mercado? Ou quando a gente está falando com um colega, né, existem variações da língua, de uma mesma palavra. Né? Então, como o professor disse, nós temos a variação formal e a variação informal. Quando é que nós estamos falando de uma linguagem formal? A linguagem formal é aquela que é usada de acordo com as regras gramaticais. Ou seja, dentro do Brasil, nós temos a língua portuguesa como língua oficial. Então, se nós vamos utilizar a linguagem formal, seja aqui, seja no Rio Grande do Sul, seja no Nordeste, seja lá na Amazônia, a linguagem formal obedece às regras gramaticais, enquanto que a linguagem informal é aquela que nós utilizamos no cotidiano. Estabelecemos uma comunicação desde que o locutor, que é a pessoa que fala, e o interlocutor, que é a pessoa que ouve, se compreendem entre si. Então, se a pessoa que falou e a pessoa que ouviu se entenderam, nós estabelecemos uma comunicação. Se isso não está dentro das regras gramaticais, nós temos uma comunicação informal, tá? Historicamente, nós vimos que desde lá a colonização, a língua portuguesa vem se transformando dentro do nosso país, né?
A tecnologia, com esse boom tecnológico que nós vivemos hoje, com celulares, computadores, tablets, jogos, aplicativos, tudo isso que nós temos hoje de recursos tecnológicos, será que a linguagem, a variação linguística não sofreu a influência dos meios digitais? Vocês estão acostumados a utilizar meios digitais para se comunicar? O professor trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro dos exemplos que estabelece um exemplo da tecnologia dentro da comunicação são os e-mails. Alguém sabe o que é um e-mail? O e-mail, gente, nada mais é do que uma carta. Uma carta que não é enviada pelo correio, é uma carta que é enviada pelo meio digital. Ou seja, há um tempo atrás, quando a internet ainda não era um recurso tão acessível às pessoas, era comum que as pessoas estabelecessem a comunicação através de cartas, né? Então elas estruturavam o texto, conforme vocês já estudaram lá no gênero textual cartas, colocando a data, colocando o remetente, né? Muitas vezes o assunto, o decorrer do texto, assinava lá no final, né? Então vejam bem, o e-mail ele não foge dessa configuração de uma carta. A diferença do e-mail para a carta é que o e-mail é mandado via digital, né? Geralmente por computadores. Olhem só, então aqui nós temos um exemplo de um e-mail, né? Que está falando sobre uma reunião. Aí o assunto é reunião, né? Aí ele diz assim, ó: boa tarde, senhora Ana Júlia. Sendo a senhora a responsável pelo aluno José Guilherme, regularmente matriculado no 7º ano B desta unidade escolar, solicitamos sua presença no dia 9/11/2018, às 17 horas, na sala da direção, a fim de tratarmos assuntos do seu interesse. Na impossibilidade de comparecimento, pedimos a gentileza de que se manifeste rapidamente para que possamos reagendar um novo encontro. Favor acusar o recebimento deste e-mail. Agradecemos a sua atenção e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Atenciosamente, Maria Helena, coordenadora pedagógica. Ou seja, é a pedagoga lá da escola do José Guilherme que enviou uma carta eletrônica, né, que nós chamamos de e-mail, para a senhora Ana Júlia, responsável pelo aluno. Vejam que nós temos uma saudação, né? Ó, boa tarde, senhora Ana Júlia. Então está saudando a pessoa que vai ler, que vai receber esse documento, né? Aí ela explica o motivo de enviar essa carta virtual. Lá no final ela se identifica, né? Sou eu que estou mandando, sou eu, a Maria Helena, coordenadora pedagógica da escola do seu filho. Então vejam, nós temos uma maneira de utilizar a linguagem para se comunicar através dos meios digitais. Vejam que essa formatação do e-mail, ela obedece, será que uma norma padrão, uma norma formal da língua, está dentro das regras gramaticais, ou será que ela usou uma linguagem informal? Vamos discutir a respeito disso? Olha lá, quem de vocês aí em casa costuma escrever e-mails? Pensem com vocês aí, quem será que costuma escrever esse tipo de carta digital? Qual é a finalidade? Nós já comentamos que a finalidade de um e-mail é a mesma finalidade da carta. A única diferença é que ela vai por meio digital. Quais as principais características ou dados imprescindíveis em um e-mail? Vamos voltar lá, ó. Quais são as características que nós temos? A saudação, né, o destinatário, né? Nós temos o remetente, que é a pessoa que enviou, o assunto, o corpo do texto, que é onde a gente desenvolve a ideia central, né? São as características do e-mail, que são praticamente as mesmas de uma carta. O e-mail é um tipo de comunicação formal ou informal? A linguagem utilizada nesse e-mail é a linguagem padrão da língua portuguesa ou é uma linguagem corriqueira informal? É a linguagem padrão. Quando nós vamos enviar uma carta por e-mail, né, uma carta digital, nós precisamos utilizar a linguagem padrão, certo? Vejam esse outro exemplo. Esse aqui é um aplicativo de mensagem muito conhecido, que é o WhatsApp, né? Vejam que nós temos um contato salvo, o nome do contato é Rick, né? Vejam que Rick provavelmente não é o nome do nosso contato, provavelmente ele se chama Henrique, mas
como a gente já estabeleceu um vínculo com essa pessoa, então provavelmente se tem um grau de intimidade, a gente já abrevia, chama por um nome mais comum, mais corriqueiro, né? Mais pessoal, né? Veja que a pessoa mandou assim, ó. Oi, Betão, beleza, meu irmão? Aí o Rick respondeu, o Betão respondeu, né? Fala, velho, tá suave? Então, falei com a galera do Grêmio da escola sobre aquele papo da gente fazer uma competição interclasses e tal. Entendi. E vai rolar? A gente tem que escrever um e-mail para a diretora explicando que vai ser uma competição que vai ter concurso de fantasia, dança, curiosidades sobre a data, etc. Você vai escrever para ela? Será que ela vai deixar a escola toda participar? Aí eles continuam o diálogo. Mas o que nós podemos observar neste print aqui que nós temos dessa conversa por aplicativo? Que aqui a gente estabelece uma comunicação mais informal, ou seja, os dois amigos da escola estão conversando entre si. Então eles usam gírias, por exemplo, ó, oi Betão, beleza meu irmão? Então, o que será que significa meu irmão? Se a gente pegar um dicionário da língua portuguesa, será que nós vamos encontrar essa palavra lá, meu irmão? Provavelmente não. Isso daqui é uma maneira informal da gente chamar um amigo de meu irmão, né? Quando a gente vai falar assim, beleza, meu irmão, é uma pessoa que você tem um carinho, uma pessoa que você tem uma amizade grande, então você chama de meu irmão. Mas informalmente, nós conseguimos comunicar dessa maneira, né? Então, ó, oi Betão, beleza, meu irmão? Veja que ele usa 3 letras I no oi. Será que existe essa palavra na língua portuguesa? Oi com 3 letras I? Não, provavelmente ele quis dar uma intensidade ali, né? Dizer oi, uma intensidade maior nesse oi, né? Aí vejam que o discurso continua fora das regras gramaticais da língua padrão, né? Eles utilizam uma linguagem mais corriqueira, uma linguagem mais informal. Mas a gente consegue identificar a comunicação entre eles? Consegue. Por quê? Porque tanto um quanto o outro conseguem entender a mensagem. Quando uma pessoa fala e a outra consegue entender, mesmo que ela utilizou recursos fora da língua padrão, nós temos uma comunicação e ela é informal. Vejam só, quem de vocês costuma utilizar um aplicativo de mensagens? Eu acredito que praticamente a maioria de vocês utiliza esse aplicativo, né? Seja agora pela pandemia em comunicação com os professores, tirando dúvida das atividades. Eu tenho vários alunos que me mandam mensagem por esse aplicativo para esclarecer dúvidas das atividades, enfim. Qual é a finalidade desse aplicativo? Estabelecer uma comunicação mais rápida, né? As mensagens por aplicativo constituem uma comunicação formal ou informal? O que vocês acham? Ela pode ser uma comunicação formal, eles poderiam enviar uma mensagem por aplicativo para a diretora solicitando, né, o campeonato interclasse que eles querem fazer, mas também é informal, né? Porque veja que eles utilizam palavras que não existem na língua portuguesa, gírias, abreviações, né? Tudo isso que nós vamos ver daqui para frente. E além da escrita, que outros recursos podem ser utilizados nessa forma de comunicação. Vamos voltar lá, ó. Vejam que eles utilizam somente a escrita para se comunicar. Vejam aqui, ó, eles utilizam algumas imagens, ó, estão vendo? Que mostram uma maneira de comunicação. Além destas imagens, existem outros recursos que também auxiliam na comunicação. Neste momento, o 4º ano vai pegar o livro de português lá na página 66. Então, nós vamos abrir o livro lá na página 66, o livro de língua portuguesa do 4º ano. E lá nós temos a atividade número 5. Já encontraram? Procurem lá, atividade 5 de língua portuguesa. Nesta atividade, ó, agora o 4º ano realiza no livro e o 5º ano acompanha aqui na TV. Vamos realizar comigo? Olha só. É comum que os textos que circulam em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas apresentem uma linguagem própria.
né? Um dos recursos mais utilizados na internet são os símbolos chamados emoticons. Observe alguns desses emoticons e leia o sentimento ou o gesto que eles expressam. Vejam, vocês já viram esses emoticons aqui na internet? Já utilizaram na hora de usar uma comunicação? Veja, ó, 2 pontos, um tracinho e um parênteses aberto. Ou ponto e vírgula, um tracinho e a letra P. Essa combinação de caracteres, elas formam os emoticons. Quando eu utilizo lá na minha conversa, por exemplo, 2 pontos, um tracinho e um parêntese aberto, eu tenho um sentimento do quê? De tristeza, de decepção. Veja como parece uma carinha triste mesmo. Então é uma maneira de eu estabelecer uma comunicação, né? Eu estou mostrando que eu fiquei triste. Por exemplo, se alguém me manda mensagem e diz assim: professor, não fiz a tarefa porque estou doente, estou no hospital. Eu posso responder a mensagem com esse emoticon, dizendo que eu fiquei triste porque eu gostaria muito que o aluno estivesse bem, né? Bem de saúde para fazer a atividade. Então, esse emoticon traz esse sentimento de tristeza, de decepção. Nós temos esse outro aqui, ó, que mostra uma piscadinha, né, mostrando a língua. Nós temos o de surpresa, espanto. Temos também o de sorriso, alegria. Olha, veja que a letra D dá a impressão de um bonequinho com a boca aberta. Então significa que ele está alegre, sorrindo, né? Temos o coração, amor. O coração amor, existe um outro também que é bem conhecido, que é o S2, né? Se você usar o S e o 2, parece que ele forma um coraçãozinho, né? Nós temos lá, ó, as barrinhas com a letra O dentro, né? Que significam os braços levantados, uma comemoração. Então vejam só, existem várias maneiras de nós comunicarmos através de caracteres dentro da internet. Então a linguagem, ela vai se transformando, ela vai se adaptando à realidade que nós temos. Vejam os questionamentos que o livro didático traz. Ó, o que os emoticons usados em textos escritos expressam? O que eles expressam? Expressam sentimentos, expressam gestos, né? Expressam reações. Letra B. Você conhece algum outro emoticon? Se conhecer, faça o desenho dele e escreva o sentimento que ele expressa. Nesse momento, você pode registrar aqui no livro, você pode fazer, mandar uma mensagem para alguém utilizando esse emoticon e mandar para a gente, por exemplo, a imagem dos emoticons que você costuma utilizar. Enfim, aqui você pode responder essa questão de várias maneiras, tá? Na letra C, você já usou ou costuma usar emoticons como estes do quadro? Se sim, em qual situação, né? Conte para os colegas. Então, pode registrar para a gente. Ou você pode, o quarto ano pode escrever ao lado do livro os emoticons que vocês costumam utilizar, ou usar numa conversa e mandar para a gente, né? Ou usar só os emoticons e mandar o print aqui para a gente, tá bom? Na página 67, nós temos a atividade número 6. Reparem lá comigo, ó. Nos blogs, geralmente há um espaço reservado para escrever comentários sobre o texto publicado. Leia estes comentários feitos no post do relato na viagem de Juju. Vejam só, gente, aqui não só nos blogs, nós temos, por exemplo, o Facebook. Você posta uma foto, você posta um texto, você posta alguma coisa, as pessoas podem comentar embaixo. Então vamos ver como que essas pessoas comentaram aqui, ó. O primeiro cidadão lá comentou o seguinte, ó. Valeu pelas dicas, você escreve muito bem. Beijos. E aí a pessoa respondeu, obrigada. Vejam comigo, gente. Olha como que ele escreveu valeu. Ele abreviou a palavra, né? Você, ó, usou só 2 letrinhas, o V e o C, né? Muito, beijos. Então vejam que há uma maneira informal de nos comunicarmos pela internet. Olhem lá, questão letra A. No primeiro comentário, algumas palavras estão abreviadas. Escreva essas abreviaturas ao lado dos significados correspondentes. Muito. Como é que está escrito muito aqui no nosso comentário lá na internet? Nós abreviamos, usamos uma abreviatura. Quando nós tiramos algumas letras, nós dizemos que nós abreviamos uma palavra. Então, muito foi escrito como MTO. Valeu. Como que foi escrito valeu? VLW, olha lá. Ó. Valeu pelas dicas.
Beijos. Como que a gente costuma escrever beijos na internet? BJS. E você? VC. Muito bem. Essa atividade super tranquila, né? Por que você acha que as pessoas costumam abreviar as palavras quando se comunicam pela internet? Por que você acha que quando a gente está escrevendo um texto, por exemplo, geralmente a gente escreve essas palavras de maneira correta, da maneira correta, né? Muito, valeu, beijos, você. Por que na internet a gente costuma abreviar? Porque quando a gente está digitando, geralmente a gente quer mandar a mensagem rápido, né? E esse movimento de mandar a mensagem o mais rápido possível, nós acabamos abreviando as palavras. E a questão número 7, olha só. O uso de abreviaturas é um recurso comum na linguagem usada na internet, principalmente em mensagens. Veja o quadro com outras abreviaturas. Então aqui nesse quadro que tem lá no livro, nós temos várias abreviaturas. Ó, nós temos quando, QDO, tudo, TD, mesmo, MSM, KD, a gente usa a letra K e a letra D. Então nós temos várias formas de abreviar as palavras, né? Para mandar um pouco mais rápido, a gente acaba abreviando, né? Na opinião de vocês aí de casa, o uso da abreviatura e dos emoticons é adequado em todas as situações de comunicação escrita? Vocês acham que eu posso utilizar essas abreviaturas aqui em todos os... por exemplo, se eu vou realizar uma prova, né? Vocês estão realizando as provas aí essa semana, né? As provas do segundo trimestre. Vocês acham que essas abreviações podem ser escritas, por exemplo, na hora de uma produção de texto, na hora de um discurso, na hora de encaminhar uma carta? Você acha que estas abreviações, elas podem ser utilizadas também nesse meio de comunicação? Provavelmente não. A resposta de vocês será não. Por quê? Porque são meios de comunicação formal e na formalidade as abreviações não são utilizadas, né? Nós utilizamos as abreviações mais na comunicação informal. Então, geralmente, estas abreviações aqui, nas situações regulares de uso formal da língua, nós não utilizamos. Vocês também têm uma tarefinha que vocês receberam lá da escola que o professor preparou e encaminhou para todas as escolas. As atividades são diferentes para o 4º e o 5º ano. A aula desta segunda-feira tem um exercício para o 4º ano e um para o 5º ano, que é o exercício 1 da atividade. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Lá na tarefa do 4º ano, a atividade é essa daqui, ó, que diz o seguinte. Você costuma usar o internetês? É comum utilizarmos a linguagem informal nas conversas estabelecidas em redes sociais. Veja a abreviação de algumas palavras utilizadas comumente nesse tipo de comunicação. Então tem um quadro com várias palavras abreviadas que a gente costuma utilizar na conversa informal. Nas linhas aqui ao lado, ó, vocês vão escrever essas palavras que foram abreviadas na forma padrão da língua. Então, por exemplo, a palavra aqui, ó, que foi abreviada, BLZ. Qual é o significado dessa palavra? Escreve na primeira linha. Brinks. O que será que significa essa abreviação ou esse termo da internet? Nós vamos escrever na segunda linha. Então, ao total, são 7 abreviações que vocês vão registrar, tá bom? Atividade tranquilinha para o 4º ano. Vamos ver para o 5º ano. Para o 5º ano, o professor colocou a mesma conversa do Rick com o Betão. Tudo bem? Então, lá na conversa que nós utilizamos da internet do Rick e do Betão, o 5º ano vai fazer o seguinte, vai transcrever esta conversa em forma de diálogo, tá? Nas linhas aqui do lado, lá da atividade, só que tirando essas gírias, tirando as abreviações, deixando as palavras na sua formatação correta, tudo bem? Então, em vez de você escrever lá, oi Betão, beleza meu irmão? Nós vamos escrever oi ou olá, né? Betão, beleza, olha como que escreve beleza, né? Ou tudo bem, meu irmão? Então nós vamos reescrever este diálogo, tudo bem? Atividade simples, hoje vocês fazem a atividade 1, tanto o 4º ano quanto o 5º ano, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades, não deixem acumular, qualquer dúvida, consultem os seus professores, tudo bem? Um abração e até quarta-feira que vem, que nós temos mais e mais atividades para realizar, tudo bem?
Uma boa aula para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de matemática? Essa semana, eu e a professora Rita estaremos junto com vocês, porque a professora Anali não está muito bem, mas eu e vocês aí de casa vamos pensar positivo para que logo ela esteja bem e esteja conosco aqui outra vez, né? Então, vamos pensar lá um carinho bem gostoso chegando até ela. Um beijão, professora Anali, logo você estará super bem aqui conosco. Então, vamos lá ver quais são os objetivos da aula de hoje? Reconhecer fração em situação de divisão em partes iguais. Identificar equivalência entre frações. Então, frações. Vocês já tiveram aula com a professora Anali sobre frações, não é verdade? E hoje nós vamos aperfeiçoar um pouquinho mais. Mas para fazer a nossa aula de hoje e atingir os nossos objetivos, a professora trouxe aqui uma atividade. Então vejam lá na telinha o que essa atividade propõe. Seu Antônio contratou um engenheiro para planejar as construções em sua chácara. Como o terreno era muito grande, ele fez alguns pedidos. Vamos ver lá quais são os pedidos. Quero que divida o terreno em 3 partes. Em uma delas, construa uma casa bem grande para receber toda a família e amigos. Esse era um pedido. Qual que era o próximo? No espaço que sobrou, quero que divida em 4 partes. E o próximo pedido? O espaço da piscina e da churrasqueira juntas deve ter o mesmo tamanho ocupado pela minha casa. E mais um pedido. Preciso ainda que tenha uma horta, um pomar, um jardim e um estacionamento. Nossa, o seu Antônio pediu várias coisas, não é mesmo? Então, devagar, nós vamos lembrar o que o seu Antônio pediu e vamos tentar ajudar ali o engenheiro a fazer o seu serviço. A professora trouxe aqui uma folha para representar o terreno. Vejam lá, a folha que a professora trouxe para representar o terreno. Então, vamos ajudar ali o engenheiro a fazer o desenho que o seu Antônio pediu? Então, o primeiro pedido, ele pediu para dividir o terreno em 3 partes. A professora trouxe aqui a folha já com as marcações para ser mais rápido para vocês, né? Mas em casa vocês podem fazer novamente calculando ali a largura e a altura do terreno. Lembrando que é só uma representação. Então, o que ele pediu lá, o primeiro pedido? Que dividisse em 3 partes. Então, vamos dividir em 3 partes iguais ao nosso terreno. Porque uma dessas partes, ele quer construir uma casa bem grande para receber toda a família e ainda receber amigos, né? Então, uma dessas partes, ele vai fazer a casa. Aí o segundo pedido que ele falou, que o que sobrou do terreno era para dividir em 4 partes. Então, vamos dividir ali em 4 partes. Dividimos em 4 partes. Ele ainda pediu que a piscina e a churrasqueira juntas tenham o mesmo tamanho ocupado pela casa. Então, esse pedaço é a casa, essa parte aqui é a casa. A piscina nós podemos colocar aqui e a churrasqueira aqui, que fica o mesmo tamanho ocupado pela casa. Então, vamos colocar ali a piscina e a churrasqueira. Churrasqueira. Então, o que está faltando ainda, o último pedido dele? Que tivesse um pomar, uma horta, um estacionamento e um jardim. Então, nesse espaço que sobrou, são 4 partes que ele quer, nós também iremos dividir em 4 partes. Então, vamos fazer a divisão ali. E assim nós ajudamos o engenheiro a dividir esse terreno. Um espaço para a horta,
um espaço para o pomar, um espaço para o jardim e um espaço para o estacionamento. Então, aqui nós já ajudamos lá, já fizemos o desenho da divisão do terreno, lá que o engenheiro precisava fazer. E agora, o que será que eu preciso fazer com essas informações que eu tenho? Vamos ver ali na telinha? Qual é a pergunta dessa minha situação, problema? Qual é a fração que representa cada parte dividida do terreno? Como que nós vamos fazer isso? Então vejam lá, nós temos o terreno inteiro, eu sei que fração são partes, né, a divisão da partes de um inteiro, então nós vamos dividir aqui essas partes do terreno como ficou. Lembram lá, a parte da casa era uma parte daquela primeira divisão de 3 que nós fizemos. Aí, ele tinha a piscina, que é outra parte do meu inteiro. Então, olha lá. Piscina, a churrasqueira, que junto com a piscina era o mesmo tamanho. Olha lá as partes do meu inteiro. E ainda aquelas outras 4 partes que ele pediu lá. A horta, o jardim, o pomar e o estacionamento. Como eu vou saber que fração que representa cada parte desse meu inteiro aqui que eu dividi, desse meu terreno? Cada espaço agora forma uma fração. Para a gente poder fazer essa fração, vamos lembrar ali. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Como se esse aqui fosse a parte inicial lá do meu terreno. A professora fez a primeira divisão ali, olha, primeiro esse. A professora fez a divisão ali do primeiro pedido dele, que era o quê? Que dividisse em 3 partes. E uma delas ocupasse ali que fosse a casa. Então vejam, essa parte aqui cabe mais 1, 2, 3 vezes nesse meu terreno. Então, essa parte aqui é uma parte do meu terreno dividido em 3. Então, quer dizer o quê? Que essa parte representa 1/3. Certo, gente? Entenderam? Vejam, uma parte do meu terreno dividido em 3. Então, uma parte eu já encontrei a fração. A outra, a da piscina agora. Vejam bem ali. A piscina, ela cabe aqui, não é verdade? Então, veja, quantas vezes aqui está dividido esse terreno igual, partes iguais essa minha aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa parte da piscina, ela representa uma parte do meu terreno dividido em 6 partes iguais. Porque a fração, vamos lembrar, que é a divisão de um todo em partes iguais. Então, esse pedaço aqui, esse pedaço do terreno da piscina, representa quanto, então? Uma parte do dividido em 6. 1/6. Olha lá. Se esse é 1/6, a minha churrasqueira aqui junto com ela também tem o mesmo tamanho, olha lá, ó. Ela também é a outra parte do meu terreno dividido em 6. Mas essa parte sozinha da churrasqueira também é 1/6. Olha lá. Agora, a horta. A horta a professora trouxe aqui para vocês entenderem melhor. A horta, olha, o tamanho da horta cabe aqui. Estão vendo? Essa horta aqui, ela é uma parte do terreno dividido em quantas partes iguais?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a aorta representa uma parte do inteiro dividido em 12. Então, essa parte aqui, esse pedacinho, representa 1/12. Se a aorta representa 1/12, o estacionamento, que é o mesmo tamanho, o pomar e o jardim, também representam cada um deles, porque cada um deles é a outra parte, né? É uma parte do terreno dividido em 12. Então, o pomar também é 1/12. O estacionamento também é 1/12. E o jardim também. Então, agora eu já tenho qual fração representa cada parte que o meu inteiro foi dividido. Conseguiram observar aqui, através desse exemplo, como foi a divisão do inteiro em fração? Nós fizemos aqui representando, mas eu trouxe mais um exemplo para vocês. Vou deixar esse aqui do ladinho, para depois a gente retornar ele aqui. Vejam lá na telinha então o próximo exemplo. João e José resolveram comer pizza. Fizeram o pedido de pizza do mesmo tamanho para não brigarem. Mas a do João veio dividida em 8 partes e a do José em 6 partes. João comeu 4 partes da pizza dele e o José só conseguiu comer 3. E agora? Quem comeu mais pizza? Vejam ali, vamos lembrar agora a situação, problema. Eles pediram uma pizza e do mesmo tamanho, só que uma veio em 8 partes, em 8 pedaços da pizza e a outra veio em 6. A professora trouxe aqui para vocês uma representação dessa pizza. Vejam ali, olhem aqui no exemplo. A do João, a pizza, vejam que a pizza é do mesmo tamanho, certo? A do João veio dividido em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a do José em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada pedaço aqui, lembrando lá do que vocês já sabem, né? Cada pedaço desse aqui é uma parte do inteiro. Então, aqui é uma parte do inteiro dividido em 8. Uma parte do inteiro dividido em 6. Então, a pizza era do mesmo tamanho, só que com a divisão de pedaços diferente. Aí o João comeu 4 pedaços e o José comeu só 3. Só aguentou comer 3. Então, qual que é a pergunta ali dessa minha situação, problema? Quem comeu mais? Quem será? Vocês aí de casa, olhem para as pizzas e tentem já enxergar ali. Quem será que conseguiu comer mais? Conseguem observar? Será que foi o João? Será que foi o José? Vamos ver então? O João comeu quantos mesmo? O João comeu 4 pedaços e o José comeu 3. Quem que comeu mais? Isso, os dois comeram a mesma quantidade, ali o mesmo tamanho, porque a representação, olhando ali agora, 4 pedaços equivale a 3 pedaços da pizza do José. Equivale. Lembram lá do nosso objetivo que dizia equivalência? Então, encontramos aí nesse exemplo uma situação de equivalência. Olhem aqui os 4 pedaços do João com os 3 pedaços do José
são iguais. Olha lá, o tamanho dele é igual. Então, eu posso dizer que eles são equivalentes. Vejam, os 4, 1, 2, 3, 4 oitavos é equivalente a 3 sextos, porque eles têm o mesmo tamanho. É uma equivalência de fração. Tem o mesmo tamanho, gente? Conseguem observar? Sim, nós já vamos fazer o registro desta equivalência, que 3, porque ó, 1, 2, 3, 3 partes ali do meu inteiro dividido em 6, 3 sexto, é igual, equivale, né? Equivale a 1, 2, 3, 4 oitavos do meu inteiro dividido em 8. Conseguiram ver isso, gente? Nós já vamos fazer o registro para vocês observarem melhor. Mas aí nós conseguimos ver o inteiro divididos em partes iguais. Eu trouxe mais um exemplo. Lembram da régua de fração que vocês já usaram lá na casa de vocês? A professora trouxe aqui para vocês observarem. Vamos ver comigo lá? Veja, eu tenho o meu 1 inteiro, a minha barrinha inteira. Se eu dividir essa barrinha em 2 partes, olha lá, eu vou ter dividido em 2 partes, 1 meio, que é o mesmo tamanho ali da minha barrinha inteira. Se eu resolver dividir esse inteiro em 3 partes, qual é a fração que eu vou ter? 1/3, 1/3 e 1/3. Estão conseguindo observar ali que o meu inteiro dividido em 3 partes, a fração que representa 1/3. Se eu resolver dividir em 4 partes, qual é a fração do meu inteiro? Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. O meu inteiro dividido em 4. Continuando na reta, se eu dividir o meu inteiro em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir o meu inteiro em 6 partes agora. 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, continua do mesmo tamanho do meu inteiro, só que agora dividido em 6 partes. A próxima divisão, em 7. 7 partes também iguais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a fração que representa cada um desse pedacinho aqui, 1/7. Vamos ver lá agora, dividido em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, o inteiro dividido em 8, cada pedacinho desse equivale a 1/8. E agora, em 9? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu inteiro dividido em 9 partes, cada parte equivale a 1/9. E agora em 10, vocês já têm em casa, que já foi em uma outra atividade, essa régua de fração, só que ela vai até o 12, até o 12avos. A professora vai fazer o exemplo com vocês aqui, somente até a 10ª. Olha lá. Completando 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam lá, a representação agora. Eu tenho o meu inteiro dividido em 2 partes, dividido em 1, 2, 3 partes, 1, 2, 3, 4, até o 10. O que eu quero que vocês observem aqui? A professora vai passar para vocês aqui um barbante para vocês observarem quais as frações que são equivalentes. Vamos observar ali o que é equivalente mesmo? São frações, né, que tenham o mesmo tamanho. Olha lá, a professora vai passar aqui para vocês. Então, olhem lá, gente. Se a professora coloca essa linha aqui, ó, no meio da nossa régua aqui de frações, veja quais são as frações que são equivalentes. O que isso quer dizer? Quais são as frações que têm o mesmo tamanho? Veja, se eu pegar aqui 1/2, olha a minha fração de 1/2. Ela é equivalente a qual fração? Veja, a 1/2. Ela é equivalente aqui no dividido por 3? Não, porque ela pega uma inteira e só uma parte. Então, aqui ela não tem equivalência. Ela tem equivalência aqui a essas duas frações? Tem, vejam bem. 1/4 mais 1/4, 2/4 são equivalentes, ó, tem o mesmo tamanho de 1/2. Então, 2 partes aqui, quando foi dividido por 4, então 2/4 equivalem a 1/2. Aqui, ela tem equivalência? Observe. Não, porque está dividindo essa no meio. No 1/6, ela tem equivalência? Ela tem o mesmo tamanho? Tem. Por quê? Um pedacinho, mais um e mais um, dividido em 6. 1, 2, 3, porque eu somo as frações ali. 3/6 equivale a 1/2. Aqui, opa, andou, para a barbante. No 1/7, ele é equivalente? Não. No 8º, aqui dividido em 8, ele tem equivalência? Tem. A quanto? 1/2 equivale a quanto? A 1, 2, 3, 4 partes do dividido em 8, do 4/8. No 9º aqui é? Não. E no 10º é? Sim, porque olha lá, ó, ele tem 1/2, tem a mesma equivalência a 1, 2, 3, 4, 5 pedaços do dividido em 10. Então, a 5 décimos. Vamos registrar aqui essa equivalência que nós fizemos? A professora vai usar aqui o papelzinho para fazer essa equivalência. Então, qual que foi o que a gente usou? A qual fração que a gente usou para procurar a equivalência? A 1/2. 1 sobre 2. É igual, equivale a qual mesmo? Olha lá, olha no barbante. A qual mesmo? Tem o mesmo tamanho que a 1, 2 pedacinhos do 4, aqui dividido em 4. Então, quer dizer que é igual a 2/4. Aí, eu vi também que ela tem o mesmo, ali equivalente ao mesmo tamanho, dá 1/6 aqui. 1, 2, 3 sextos, a 3 partes do dividido em 6. Então, é igual a 3 sextos. No 7º aqui, quando for dividido em 7, não. Aqui quando foi dividido em 8, no 8º, 1, 2, 3, 4 oitavos, igual
a 4/8. Aqui, quando for dividido em 9, não, mas em 10, sim. 1, 2, 3, 4, 5 partes do dividido em 10, 5 décimos. Então, aqui eu tenho uma relação de equivalência entre frações. O meu 1/2 é igual a 2/4, que equivale a 3/6, que equivale a 4/8, que equivale a 5 décimos. Eu tenho uma relação de equivalência. E se eu voltar lá naquele exemplo que eu dei no início da nossa aula do terreno, será que aquelas partes têm equivalência? Vamos observar ali se ela tem equivalência? Voltem aqui. O meu terreno dividido também tem equivalência. Vejam, essa parte do 1/3, ela não é o mesmo tamanho que as duas partes ali? Não é o mesmo tamanho, gente? Sim, então 1/3 equivale a 2/6. Vejam, então 1/3 equivale a essa parte mais essa. 1/6 mais 1/6 equivale a 2/6. Então, vamos fazer essa equivalência aqui? 1/3 igual a 2/6. Mas se eu juntar essas 4 partes aqui, ó, ela não volta a ser equivalente a esse pedaço da casa? Então, 1/3 não equivale a 1, 2, 3, 4 partes do dividido em 12? Então, 1/3 também equivale a 4/12. Conseguiram ver essa equivalência de frações? Conseguiram entender? É fácil, é só vocês prestarem bem atenção no que está pedindo ali para vocês, não é verdade? Se eu colocar aqui, eu também tenho uma outra equivalência, que 1/6 equivale, olha, a quanto? Quero ouvir de vocês. Essa parte, 1/6 equivale a quanto? Isso, a 2/12. Então, 1/6 também tem a equivalência 1/6 a 2/12. Então, essas foram as equivalências que nós fizemos de frações. Conseguiram observar essas equivalências que nós falamos hoje lá no nosso objetivo? E ainda temos que registrar mais uma. Lembram lá da pizza do João e do José? A pizza do José era dividido em 6 partes e a do João em 8. O João comeu 4 pedaços, 4 partes da pizza dividida em 8. E o José conseguiu comer 3 partes da pizza dividida em 8. Elas têm o mesmo tamanho? Os dois comeram iguais? Sim. Então, a fração 1, 2, 3/6 equivale a 1, 2, 3, 4/8. Conseguiram observar ali a equivalência de frações? Isso, a parte ali da divisão tem o mesmo tamanho. Mas para vocês entenderem mais sobre frações equivalentes, tem o quê? Uma tarefa para vocês. Vamos ver lá? Observe o esquema do terreno onde mora Maria. Vejam ali, parecido com aquele que nós fizemos aqui na aula de hoje. O espaço da casa da Maria, o espaço da piscina, do jardim e do pomar. Quais partes do terreno possuem a mesma equivalência, ou seja, são do mesmo tamanho? Escreva uma ao lado da outra e indique a fração correspondente. Então, aquele exercício que nós fizemos aqui, com a fração do terreno do seu Antônio, vocês vão fazer em casa agora com o da Maria.
Prestem bem atenção no qual foi a divisão que ela fez no terreno e quais são as partes que a hora que dividir ficam do mesmo tamanho, que tenham aquela equivalência. Certo, pessoal? Vamos ver então se nós conseguimos atingir o objetivo da aula de hoje? Quais eram os objetivos? Reconhecer fração em situação em partes iguais. Reconhecemos a fração lá no terreno, lá na pizza, lá na régua da fração? Reconhecemos. E encontramos a equivalência entre essas partes? encontramos. Então, nós atingimos o objetivo da aula de hoje. E para reforçar agora, o que vocês vão fazer? Isso mesmo, a tarefa. A tarefa que os pais vão buscar lá na escola de vocês. Certo, pessoal? Então, por hoje, a nossa aula se encerra por aqui e vamos ainda se ver essa semana. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Bom dia a todos! Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Relacionar o êxodo rural com o processo de formação da sociedade brasileira. Tá, mas o que é tudo isso? O que é êxodo rural? Nós já vamos descobrir. O tema da nossa aula é Migração no Brasil, Campo e Cidade. E isso nós já também vamos ver. O que é migração? Migração é o deslocamento das pessoas, o movimento das pessoas de entrar e sair em uma região, em uma cidade, em um estado ou em outro país. Quais são os conceitos básicos que nós precisamos saber quando nós falamos de migração? São esses dois aqui, imigração e emigração. Quando nós falamos de imigração ou imigrante, é uma pessoa que está entrando no país, na cidade, no estado ou na região. Quando nós falamos de emigração ou emigrante, é a pessoa que está saindo. Vamos imaginar lá, como nós já vimos em outras aulas de história, lá na época que o Brasil foi descoberto, muitos imigrantes portugueses vieram para cá. Então, aqui no Brasil, eles eram o quê? Imigrantes, porque eles estavam entrando. Quando eles estavam saindo lá de Portugal, eles eram emigrantes, porque de Portugal eles estavam saindo. Mas nós já vamos ver essas definições um pouquinho mais para frente. Existem várias coisas que fazem com que varie, que modifique essa migração. Quais são elas? Deslocamentos internos dentro do próprio país ou da própria região, externos que são para fora do país, de um país para o outro. Então, migração interna dentro do país, externa para fora, para outro país. O que também que vai influenciar o tempo. Se eu for apenas passear em algum lugar, eu não vou ser um imigrante, eu vou ser um turista. Eu só vou ser um imigrante se eu estiver indo para morar naquele lugar, mesmo que seja por poucos meses, poucos dias ou então por muito tempo. E a forma como ocorre a migração? Se eu vou para outro país, para um outro estado, porque eu quero, então eu arranjei um emprego em outra cidade, arranjei um emprego em outro país. Ou se eu estou indo forçado. Lá naquela época que existia a guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas fugiram dos seus países, então foi uma migração forçada. Existem vários tipos de migrações, que elas acontecem por diversos motivos. E é isso que nós vamos ver agora. Aqui eu trouxe para vocês um jogo. Esse jogo, olha o nome dele aqui, é um jogo do bingo. Mas ele vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Quando a gente vai participar de um bingo, apenas gira um número lá, pega um númerozinho e a gente marca na cartela. Esse nosso bingo vai ser um pouquinho diferente. É claro que ele tem os números, mas nós vamos ter algumas definições escondidas nesses números. E essas bexigas aqui, para que servem? Ah, vocês já vão descobrir. Primeiro de tudo, vou pedir para vocês que vocês peguem um papel. Eu trouxe aqui um papel sulfite cortado na metade.
mas vocês podem pegar uma folha de caderno, qualquer papel que vocês tenham em casa, mas que a folha não esteja escrita, né? Para isso, então, vocês pegam a folha, cortam no meio com a régua. Ah, professora, eu quero fazer com a folha inteira. Pode fazer. Pode fazer na folha do caderno mesmo, sem arrancar do caderno? Pode também. Quem for fazer na folha solta, primeira coisa que vai fazer, vai pegar esta folhinha aqui e vai dobrar ao meio. Olha só. Dobra ao meio uma vez, certo? Já trouxe uma aqui facilitada para vocês. Dobrou uma vez ao meio e daí dobra de novo ao meio, olha só. Ficou um pouquinho menor. E vai dobrar mais uma vez. Ficou bem pequenininho. Para que eu faço isso? Para ficar a marcação, para ficar o vinco ali, certo? Olha só, ficou tudo marcadinho os quadradinhos. Estão vendo aqui? Depois que ficou todo marcadinho os quadradinhos, vocês vão pegar uma caneta, uma canetinha, um lápis de cor e vão passar, pode ser com a régua para ficar mais bonito, ou então pode ser a mão livre. E vai passando em cima de cada uma das marquinhas. Vão ficar 8 quadradinhos. Vou esperar um pouquinho para vocês fazerem. Com capricho e muita atenção. Tenho certeza que vocês já fizeram. Ficou muito bonito, não ficou? Mas só assim que nós vamos fazer o bingo? Não. O que nós vamos fazer? Nesses 8 espacinhos que ficaram, em um deles, eu coloquei aqui no primeiro, olha. Eu escrevi bingo. Mas vocês podem escrever em qualquer um deles. Em qual vocês quiserem. Não pode copiar os meus números, então eu vou até esconder. Vocês vão escolher agora... Desses 12 números, olha, no primeiro quadradinho ou em qualquer um deles, vocês escreveram a palavrinha bingo. Todo mundo vai fazer, todos participando da aula. Num quadradinho colocou bingo. Agora, nos outros quadradinhos, o que vocês fazem? Escolhem alguns desses números. Lá no papelzinho de vocês, nós vamos ter 7 espaços sobrando. Então, agora vocês fazem o quê? Escolhem alguns desses números, assim, um em cada quadradinho. Vejam, aqui eu tenho uma cartela e aqui eu tenho mais uma, olha, são 2 cartelas que eu tenho aqui, com números variados. Qualquer um desses aqui nós podemos escolher. Por que é que eu tenho 2 cartelas? Porque uma é da Ana Júlia e a outra cartela é do Nicolas. Olha só. E como é que nós vamos marcar este bingo? Ao invés de nós marcarmos com uma pecinha, nós fazemos o quê? Quando sair a resposta aqui, eu escrevo essa resposta no quadradinho correspondente ao número. Quem preencher toda a cartela primeiro é porque ganhou o bingo. Vamos lá? Quem não terminou de fazer a cartela ainda, tenho certeza que vai dar tempo e vai fazendo. Vamos sortear o primeiro número. Opa, sorteei aqui. Ele é bem pequenininho, não sei se vai aparecer para vocês. Olha, número 9. Vamos ver onde é que está o número 9? Vou deixar aqui. Então, vamos ver aqui, é o 6... 9, eu acho que é essa marrom aqui? Não, essa é 3. Essa aqui. Vou tirar, não vou tirar. Acho que eu vou tirar daqui. Para ficar mais fácil. E agora, vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, cuidado com o susto, eu que me assustei. Então, vamos lá, vou colocar aqui de volta. Aqui dentro tem um papelzinho que diz assim... Deixar a cidade para viver no campo. Essa é uma definição de um dos tipos de migração. Deixar a cidade para viver no campo. Que número que nós tínhamos sorteado mesmo? O 9. Então vamos ver aqui. Qual é a resposta dessa pergunta? A resposta dessa pergunta é migração urbana rural. Então, deixar a cidade para viver no campo
é a migração urbana-rural. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver se a Ana Júlia ou o Nicolas tem o número 9. Aqui nós vamos ter, o Nicolas tem o número 9. Então, eu vou escrever aqui, migração urbana-rural. Olha só, urbana-rural. Isso vocês fazem também na cartela de vocês. Só o Nicolas que tem o número 9. Entenderam como é que vai funcionar? Mais um número, então. Pronto, vamos ver qual é. Ele é pequenininho. Número 11. Ótimo, número 11. Vamos ver onde é que está. O número 11 vai ser esse aqui embaixo. Deixa eu ver, isto mesmo. Vamos lá, vamos ver se eu não me assusto agora. Ixi, o papelzinho voou longe. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Mudança de uma cidade para outra, número 11. Então, vamos lá ver qual é a resposta. 11, mudança de uma cidade para outra. Olha, a resposta é a migração urbana-urbana. Vamos ver quem é que tem o número 11. Ah, e o Nicolas de novo. O Nicolas está com muita sorte. Então, migração urbana. Vamos lá para o próximo número. Vamos rodar aqui. Pronto, saiu o número. Número 5. Joia, número 5. Vamos ver onde é que está o número 5. Ah, o número 5 é esse aqui, ó. Vamos tirar o número 5 e vamos estourar. Tomara que o papelzinho não voe muito longe, né? Vou tentar segurar ele aqui. Ah, consegui. Número 5. Colocar aqui de volta. Olha lá a pergunta. Saída do campo para a cidade. Saída do campo para a cidade? Já apareceu alguma coisa parecida aqui. Número 5, saída do campo para a cidade. Nós chamamos de migração rural urbana. Saída do campo para a cidade. Número 5, agora quem tem é a Ana Júlia. Escrevemos como rural urbana. Joia. Próximo. Próximo número é o número 4. Conseguem ver? Opa, ele é bem pequenininho. Olha, número 4. Vamos ver onde é que está o número 4. O número 4 está aqui. Isto. Vamos lá. Pegar o alfinete e vou estourar. Opa. Consegui segurar também, senão sai voando aqui no meio da sala. Olha lá a pergunta do número 4. Essa é bem grande. Processo de migração em massa da população do campo para as cidades. Fenômeno que costuma ocorrer em um período de tempo considerado curto, como o prazo de algumas décadas. Então, migração em massa. Vamos ver qual será a resposta. Vou colocar isso aqui no cantinho para não me confundir. Número 4, olha só, a resposta: migração em massa de pessoas do campo para a cidade. Olha só, esta palavra apareceu lá no tema da nossa aula. Êxodo rural, migração em massa das pessoas do campo para a cidade. Por que essas pessoas vão? Principalmente à procura de melhores empregos. Número 4, aqui, ó, o Nicolas tem. Então, vou escrever. Êxodo rural. Próximo. Vamos lá.
Ih, não está pegando nenhuma bolinha, deu certo. Agora foi o número 10. Olha só, número 10. Vamos ver onde é que está o número 10. Acho que é esse daqui. Vamos ver qual é a pergunta que tem aqui no número 10. Ui, continua me assustando. Cai, estoura a bexiga e eu me assusto. Vamos lá. Próxima pergunta. Deslocamento de uma área agrícola para outra. Deslocamento de uma área agrícola para outra. Que número que é mesmo? 10, né? Isso, número 10. Está aqui a resposta. De uma área agrícola para outra. Olha só. Migração rural. Vamos ver quem dos dois vai marcar. Os dois vão marcar. Tanto Nicolas quanto Ana Júlia. Vocês vão escrevendo lá também o nome da migração para ver quem é que vai terminar o bingo antes. Quem é que vai ganhar? Pronto, os dois marcaram. Vamos lá agora para o próximo número. Vamos sortear aqui. Olha lá, outro número. Número 12. Olha só, número 12. Onde está a bexiga do número 12? Essa aqui? Isso, é essa aqui. Fica de costas, eu não enxergo, né? Essa bem bonitinha, que dó de estourar essa bexiga. Vamos lá. Opa, está aqui, número 12. Colocar esse de volta. Então, vamos lá. Migração de boias frias. Os boias frias são aquelas pessoas que vão para o campo para ajudar na agricultura. Eles são chamados de boias frias porque eles levam a comida de manhã e vão comer só na hora do almoço, então ela já esfriou. Número 12. Como se chama a migração dos boias frias? Olha só. Migração sazonal. Por que sazonal? Porque eles vão e ficam morando no campo alguns meses, algumas épocas do ano. Então, olha só, a Ana Júlia tem o número 12. Vamos ver se o Nicolas tem também. E o Nicolas não tem. Vamos continuar lá. Próximo número. Número 8. Olha só, número 8. Vamos ver a pergunta do número 8. Qual é? Aqui, número 8. Não sei se eu peguei certo. Vamos estourar lá. Ixi, caiu. Vou ter que pedir para alguém me alcançar. O número 8 que foi bem longe de mim. Se eu for pular aqui por cima, eu não vou conseguir. Obrigada. Vamos lá. Número 8. Migração diária, que acontece um dia só. Vai num dia, volta. Vai de manhã e volta. Vai à tarde e volta. Então, é número 8, migração diária. Como é o nome da migração diária? Olha só, migração pendular. Por que pendular? Porque lembra um pêndulo que vai e volta, vai e volta. Então, a Ana Júlia tem migração pendular e o Nicolas não. Continuando lá. Olha só, uma outra bolinha com outro número. Número 2. Vamos ver qual é a pergunta do número 2? Já estão quase acabando aqui os balões e ninguém ainda conseguiu terminar. Número 2. Vamos ver a pergunta. Opa! Número 2. Vamos lá. Movimento de entrada de pessoas em um determinado lugar. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula? Entrada. Como é que se chama? Quando a pessoa está entrando em um país ou em uma região, nós chamamos de imigração. Ótimo. Número 2. Imigração. Joia.
A Ana Júlia tem, o Nicolas ainda não. Olha só, a Ana Júlia falta só 2 para ela terminar. Eu acho que ela vai ganhar, será? Vamos ver. Próximo número 7. Vamos ver qual é a pergunta. Aqui, número 7. Isto. Vamos estourar o balão. Ficou escondidinho aqui dentro. Vamos ver qual é a pergunta. Deslocamento dentro de uma mesma região. Quando as pessoas se movimentam dentro de uma mesma região. Na região sul, na região norte e assim vai. Vamos ver qual é? Qual foi o número mesmo? Número 7, né? Olha só. Migração intra-regional, que é dentro de uma mesma região. Intra-regional, número 7. Ah, agora quem acertou foi o Nicolas. Vou colocar aqui. Intra-regional. Agora, vamos lá, está quase no fim. E nenhum dos dois bateu ainda. Próximo número 3. Olha só, número 3. Vamos ver qual é a pergunta. Essa marronzinha aqui. Ih, olha, não estourou? Opa, agora estourou. Só fez um buraquinho e não estourou. Número 3. Olha só a pergunta. Movimento de saída de pessoas de um determinado lugar. Saída. Nós também já vimos isso no comecinho da aula. Olha só a resposta. Emigração. Muito bem. Emigração. Número 3, aqui. Emigração. É a saída de pessoas. Saiu um pouquinho para lá, mas não tem problema. Se sair o número 1, o Nicolas vai ganhar. Vamos ver? Tem 2 bolinhas aqui. E elas não querem entrar no buraquinho. Pronto. Número... E olha lá. Número 1. Vamos ver qual é a pergunta do número 1. Está aqui no cantinho. Opa! Número 1, vamos ver a pergunta. Deslocamento populacional pelo espaço geográfico quando as pessoas saem em busca de alimentos, água e abrigo. Vamos ver qual é a resposta? Migração. Eu falei também lá no comecinho da aula. Deslocamento das pessoas, o movimento de entrada e saída de várias regiões. Aqui, número 1, migração. Para a Ana Júlia e, como eu falei, o Nicolas ganhou. Aí em casa, alguém de vocês conseguiu marcar a cartela? Conseguiu preencher a cartela antes do Nicolas? Conseguiram acertar todas as respostas? Aqui ainda tem uma resposta e uma pergunta. Vamos estourá-la só para nós sabermos qual é? Olha, também só furou a bexiga. Epa, caiu de novo, saiu voando meu papelzinho. Vou ter que pedir ajuda de novo. Vamos lá. Mudança de uma região para outra. E a resposta vai ser o número 6, que foi o último que sobrou. Migração interregional. Então, aqui hoje nós aprendemos todos os tipos de migração, lembrando que o êxodo rural é a saída de onde? Do campo para a cidade. Por que as pessoas saem do campo para a cidade? Em busca de melhores condições de vida. Espero que todos vocês estejam fazendo as tarefas que as professoras estão solicitando. Tirem fotos das tarefas,
e mandem aqui para nós. Tirem foto da cartela de bingo de vocês e mandem aqui para nós. Combinado? Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho e até a próxima aula. Tchau para vocês. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu e minha tia aproveitamos esses materiais recicláveis para fazer uma charretinha para carregar folhagens. Utilizamos para fazer essas charretinhas CDs velhos, potes de margarina e palitos de sorvetes.